2025 pode ter sido um marco na história do futebol sul-americano. O Mundial, realizado nos Estados Unidos, e também a final, realizada em Doha, no Catar, mostrou uma diferença menor dos sul-americanos para os europeus. Ou será apenas uma ilusão, Bruno? Bom, em jogos únicos, claramente, neste ano, em jogos específicos, os times brasileiros, principalmente, se deram bem, jogaram bem, fizeram boas partidas. Pode sim abrir uma boa perspectiva para os próximos anos. A gente vai discutir melhor esse assunto aqui no Futebol Entre os Grandes. Bruno, o futebol, no meio do ano, quando eu imaginava que seria um vexame a participação dos brasileiros no Mundial, para mim trouxe surpresas e trouxe também mais confiança para os times brasileiros. O que você acha que aconteceu? Foi aquela coisa da condição física que mudou essa história? Isso teve um peso, sem dúvida, né? E a gente não tinha uma referência de duelos intercontinentais no meio do ano, a gente tinha sempre a referência do final do ano, e fisicamente no final do ano era pior para os times daqui, né? Os times no final de temporada, depois de 70 e poucos jogos e encarando times que estavam no meio de temporada. No meio do ano, para a gente era melhor, né? Para os nossos times aqui era melhor. Na parte física, os times brasileiros no meio da temporada, os europeus no final e os outros continentes também no final, porque no fim do ano a gente tinha também essa referência que não era tão boa para os brasileiros contra os outros também, africanos, asiáticos, os times do México, enfim. E o calor muito forte nos Estados Unidos. Essa parte física teve, sim, um peso no campeonato no meio do ano nos Estados Unidos. E além disso, aí chega no final do ano, o Flamengo pega o Paris Saint-Germain, em tese não teria como fazer frente, perdeu, é verdade, nos pênaltis, mas, claro, o Paris Saint-Germain jogou melhor, mereceu, mas não foi vexame, ele jogou, deu jogo. Sim, o Flamengo jogou 3 vezes no ano contra times europeus, e todos de primeira linha, venceu o Chelsea, que depois foi campeão da Copa do Mundo de Clubes, perdeu para o Bayern de Munique e empatou com o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi bem, uma vitória, um empate, uma derrota, não é um desempenho ruim e fez boas partidas, né? Fez alguns bons jogos. Contra o Bayern foi realmente um jogo que ele foi bem dominado, mas fez 2 gols, conseguiu encarar. Acho que assim, houve uma evolução do futebol brasileiro de clubes. Uma evolução financeira, e aí isso vai mais para o Flamengo e para o Palmeiras, times que evoluíram financeiramente e que conquistaram os principais títulos aqui na América do Sul nos últimos anos. Então eles são os melhores times do continente e têm mais dinheiro. O nível de contratação que vem para cá é diferente do que vinha há 5 anos. O Flamengo ele tem hoje no elenco um jogador como Danilo, um jogador como Alexandro, um jogador como Jorginho. O próprio Samuel Lino ainda não acertou totalmente, mas era um atleta que atuava com frequência no Atlético de Madrid e o Flamengo pagou mais de 20 milhões de euros. O Palmeiras foi buscar Vitor Roque por mais de 20 milhões de euros. O Saúl, né, que Saúl, jogou sim. Finais de Champions, jogou tudo que se pode. Sim, esteve na Copa do Mundo da Rússia. Então tem jogadores que fizeram carreira lá fora, né? O Palmeiras, ele não tem tantos jogadores assim, tão experientes quanto o Flamengo, tão rodados, mas vai buscar um Vitor Roque, um garoto, por 25 milhões de euros, que pertenceu ao Barcelona. Andrés Pereira, jogador que rodado, várias vezes convocado para a seleção brasileira. Então mudou o nível, né? E até, principalmente nas SAFs, também vem uma outra contratação de mais alto nível, mas mudou a parte financeira e o jogo em campo também acho que houve uma evolução aqui no futebol brasileiro nos últimos anos. Houve uma melhora, compactação, marcação, pressão, são algumas coisas que evoluíram bastante no futebol brasileiro. Isso se deve à chegada de técnicos estrangeiros ou não necessariamente? Alguns sim, acho que o Jorge Jesus, na questão de marcar pressão, ele acrescentou muito. O Abel, numa organização de time, eles acrescentaram, eles ajudaram. Trouxe uma mistura boa no time. O Brasil acho que já tinha evoluído muito defensivamente, muito por influência do Tite, até lá atrás do Mano Menezes, times muito bem organizados. Corinthians, em 2012, quando ganha do Chelsea, faz um ótimo jogo. Então, houve sim, acho que alguns treinadores que vieram para cá acrescentaram. Acho que houve uma preocupação maior em discutir o jogo, em melhorar o jogo. E hoje nós temos times que são muito bem organizados dentro de campo. Acho que o nível técnico subiu pelos jogadores que vieram, que antes não viriam para cá. E também uma evolução tática, uma evolução uma parte física também, até pela maratona que é aqui, busca alternativas de ter times melhores fisicamente. Mas tem alguns fatores que acho que valem a pena
serem discutidos. Primeiro, nunca vai ter um jogo entre um time da Europa e um time daqui em igualdade de condições. Sempre vai ter uma diferença no período da temporada, na parte física, na motivação para o jogo. É um fato que nós damos mais importância que eles para esses confrontos. E tem também uma questão de idade, né? Cada vez mais o jogo é físico e os times mais fortes da Europa, eles têm uma média de idade muito baixa. Muito baixa. E os times daqui, o Flamengo mesmo, ele se dá bem porque ele traz jogadores muito experientes que já não tinham espaço lá, não porque não tem qualidade, mas porque já estão mais velhos. E no nível de intensidade que o futebol é jogado hoje, eles acabam não tendo espaço no primeiro escalão, e aí é uma diferença financeira. Antes eles jogariam no segundo e terceiro escalão e só lá no fim talvez voltassem para cá. Agora não. Com 30, 31 anos, não tem espaço mais no time top, ele vem para cá. Porque aqui está pagando talvez melhor do que no segundo escalão da Europa. O time titular do Paris Saint-Germain contra o Flamengo tinha uma média de idade de 24 anos. O time do Flamengo tinha uma média de 30 anos. Isso pesa muito. Pesa. Por isso que assim, é um jogo único. Naquele dia, tecnicamente, o time do Flamengo, o Vampeta fez essa análise na Jovem Pan, para ele a maior diferença técnica era o ataque, meio e defesa. Ele via um equilíbrio, ele analisou jogador por jogador e fazia sentido. Só que os jogadores do Flamengo eram mais velhos. Para jogar uma temporada inteira na Europa, eles teriam mais dificuldade. Mas para jogar um jogo só, ele encara, ele joga. Então tem essa questão também da idade, da parte física e todos os outros fatores que estão envolvidos que nunca vão permitir um confronto em igualdade, né? Tem uma coisa que eu queria abordar também, que é o lado psicológico. Até o Mundial, inclusive, ou talvez eu principalmente, via como impossível encarar de igual para igual. Eu achei que o futebol brasileiro seria dizimado naquele Mundial. Com os resultados que aconteceram, com as eliminações que o futebol brasileiro conseguiu fazer, o Fluminense até de maneira surpreendente chegando onde chegou, eu comecei a ver que isso era possível. E entendo que também os clubes brasileiros começaram a acreditar mais. Então você via um Flamengo, se você olhar, por exemplo, a postura do Palmeiras contra o Chelsea e a do Flamengo contra o Paris Saint-Germain, é muito diferente. O Flamengo jogou, claro, deixando a bola com o Paris Saint-Germain, respeitando a maior força do adversário. Mas o Palmeiras contra o Chelsea jogou com medo, é diferente. Você notava que o Palmeiras ele não tinha coragem de atacar, ele fez um processinho de, vamos tentar ver o que dá para fazer. O Flamengo não, ele ousou. O Flamengo ele foi mais, ele tentou chegar um pouco mais. Tem muito da característica do time, né? Claro. Contra o Chelsea mesmo no Mundial, o Flamengo encarou, ganhou de 3-1. O Botafogo ganha do Paris Saint-Germain bem fechado ali, jogando no contra-ataque. O Palmeiras, quando toma o gol do Chelsea, ele vai pra cima e empata o jogo. Aí depois ele toma o segundo. Ele tem um gol totalmente casual, o segundo gol do Chelsea. A bola bate no Giai, bate no Everton. E aliás, o gol do Palmeiras é um golaço do Estevão, né? No último jogo dele pelo Palmeiras. Depois ele vai pro Chelsea e faz um golaço. Assim, acho que psicologicamente houve, sim. O Mundial do meio do ano deu uma motivação a mais. Os times ficaram mais confiantes. O Flamengo faz um jogo imaginando que poderia encarar e consegue encarar o Paris Saint-Germain. Então, na parte emocional, acho que sim, o Mundial do meio do ano, ele trouxe sim uma coisa melhor para os times daqui. O Fluminense vai até a semifinal da competição. Foram 3 vitórias de brasileiros contra europeus. O Fluminense com a Inter de Milão, Flamengo com o Chelsea e o Botafogo com o Paris Saint-Germain. Isso deu sim uma confiança. E outra coisa que acho que no meio do ano foi importante, a gente não tinha referência do duelo contra times que não são do primeiro nível europeu. A gente não sabia aqui como é o nosso time, os nossos times aqui, eles, em relação ao Porto, ao Benfica, em relação ao Borussia Dortmund, qual é o nosso nível? A gente não sabia. E isso aí, acho que dá para, em qualidade mesmo, dá para encarar. Acho que onde fica difícil são aqueles 6, 7, 8 times de primeira linha. Até num exercício que nunca vai acontecer, botar o Flamengo para jogar um campeonato na Europa de pontos corridos, claro que isso é uma coisa que não vai acontecer e tudo, não tem como fazer uma comparação justa, mas pegando qualidade de time, eu acho que na Alemanha ele poderia ser vice-campeão, acho que na França ele poderia ser vice-campeão, na Espanha, terceiro ou quarto, poderia brigar com o Atlético de Madrid ali para um terceiro, isso dentro de uma lógica de um campeonato longo de pontos corridos. Talvez na Itália pudesse brigar pelo título. Na Inglaterra seria um pouco mais difícil, né? Aí eu ficaria mais abaixo, mas na Itália talvez fosse campeão. Portugal com certeza brigaria pelo título. E você, o que pensa dessa nossa discussão, dessa nossa conversa? Deixe a sua opinião, aliás, deixe o seu like e principalmente inscreva-se no nosso canal. Nós temos um número muito grande de pessoas passando pelo nosso canal, mas não se inscreve. Então vai lá agora, dá uma pausazinha aqui
Inscreva-se no nosso canal, você vai ajudar bastante esse nosso projeto, tá certo, Billy? Tá certo, sempre teremos vídeos aqui falando sobre futebol toda semana aqui no canal no YouTube.